Olá, hoje é dia 19 de junho de 2022 e vamos trazer mais alguns apontamentos do livro Os Mensageiros, hoje do capítulo 24, A Prece de Ismalha. Esse estudo foi realizado na última quarta-feira e este capítulo ele basicamente traz a oração que Ismalha assume a responsabilidade de fazer ali no posto de socorro, onde André, junto com Aniceto e Vicente, estavam. Ela, meio que por ser assim, hierarquicamente a mais elevada, isso de forma natural, sem nenhuma cobrança, ela assume a responsabilidade de fazer a oração no horário em que eles, o que nos parece ali lendo, é de costume que seja realizado. Então ela inicia a oração. A oração ela é voltada, se não em todo, quase em todo, para aqueles irmãos que estavam ainda adormecidos ali naquele pavilhão. E ela vai fazendo a oração dela, uma oração bastante comovente, né, pedindo a bênção de Deus, colocando sempre a vontade dele acima dela, mas que se fosse possível pudesse acordar aqueles companheiros para o trabalho, para as responsabilidades, para a consciência que eles precisam para dar os próximos passos. Outra questão que a gente pode colocar aqui é quando ela fala assim: Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Isso nos lembra aquela passagem onde Paulo ele comenta sobre a alma vivente e o espírito vivificante, que são aspectos diferentes, são estágios diferentes da nossa consciência espiritual. O espírito vivificante é aquele que já tem consciência mais adequada do mundo espiritual, já tem talvez tirado um pouco das suas sombras a ponto de estar no caminho, né? Ou estar iniciando de repente, ou no mínimo que seja, o caminho para a sua evolução, para a sua libertação. Então o que ela pede é esse raio vivificante, aquele raio que absorve, aquele raio que transfigura e que preenche, né? E que deveria preencher a todos nós quando a gente encontra um propósito real da nossa existência. O segundo ponto é quando o André comenta que eles estavam, na medida que eram feitas as orações, ele observou que luzes saíam de cada indivíduo ali, de cada pessoa, dependendo da gradação espiritual em que se encontravam. E elas tinham características específicas. E é que era muito bonito aquilo acontecendo. Então a gente pode colocar isso, talvez fazer uma certa relação com o que a ciência hoje em dia já nos trouxe a respeito de que a luz também, cada cor é uma espécie de vibração. E aqui, talvez muito relacionado com a vibração, é que cada espírito está, né, de acordo com os seus pensamentos, de acordo com as suas emoções, vai ter uma cor específica também a refletir, né, a exteriorizar. Além dessa luz que sai no finalzinho da oração, eles também comentam que o André percebe que começa a cair como se fosse flocos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, então começou a cair flocos dentro deles. Começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos. Reparava, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí, foi o que a gente comentou agora, ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas.
alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. E aqui serve para tudo, né? Nós, como instrumentos, né, do mais alto, por mais que não, às vezes tenhamos consciência disso, vamos ampliando essa capacidade, vamos afinando as nossas capacidades, o nosso poder de trazer essa luz do mais alto, né? E à medida que isso vai melhorando, a gente consegue colocar mais luz do alto para os outros e para aqueles à nossa volta. Como se fossem instrumentos mesmo, né? Imagine um violão ou um outro instrumento musical tentando tocar uma música belíssima. Quanto mais afinado ele tiver, quanto mais adequado ele estiver, mais fácil ele conseguirá emitir a qualidade daquela música. Que mais? Temos também aqui uma parte da oração que nos chamou a atenção, que é sobre, ela fala assim: ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. E aí nos traz aquela questão, né? Talvez a gente utiliza em muitas falas como se fosse uma gradação, como se fosse um degrau em que a gente vai conquistando sobre a noção e a percepção do que é o amor. Jesus mesmo, inicialmente, ele coloca: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então ele coloca isso. E depois ele fala: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é a primeira noção de amor, ou uma das primeiras que ele traz sobre amor, especificamente, né, falado, de como nós devemos amar o próximo. Né? Devemos amar a Deus acima de tudo, né, e amar o próximo como a nós mesmos. E mais para o final, nas passagens, é trazido que ele coloca aqui: um novo mandamento vos dou, o que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A gente pode colocar isso como, né, uma sequência. Assim que a gente consegue amar o próximo como nós nos amamos, o que exige também uma elevação, né, da qualidade com que a gente se ama, né, e até para amar o próximo, como também num segundo passo, né, após evoluir nesse contexto, conseguir amar o próximo como o próprio Jesus, um espírito crístico, né, espírito, né, perfeito, amou o próximo. Então é a nossa meta, é o nosso propósito. E desenvolvendo esse sentimento até que a gente consiga amar de forma natural, sem esforço, o nosso companheiro, enxergando ele realmente como uma parte de nós mesmos. E assim ele termina o capítulo 24. A gente pode ler aqui o finalzinho só porque ele resume bem o que a gente acabou de falar aqui. Na prece, Aniceto falando, né? Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então acho que esse parágrafo, essa fala encerra bem o nosso capítulo
e a importância da prece e do nosso esforço diário para a gente tomar consciência desse amor que já existe dentro de nós. A gente que tem que, aos pouquinhos, fazê-lo sair, fazê-lo nos inundar. Tenhamos uma boa semana e muita paz e muita luz.